Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro mais uma vez conversou com apoiadores na saída do Alvorada e ele comentou sobre a viagem da comitiva brasileira a Israel. Tem uma delegação nossa lá em Israel, tratando de vários assuntos. O mais importante é o Covid, acordos, né? Vacinas. Daí o pessoal bota no comentário, né? Faça igual Israel, vacine o seu povo. O cara é tão ignorante, não sabe nem a população de Israel. 9 milhões. Uma ignorância. Mas a imprensa, o maior problema do Brasil é a ignorância, né? De parte da população, deixar bem claro, não falar que chama todo mundo de ignorante, parte da população. Eu lembro uma vez, eu errei numa grafia, numa postagem minha, o X pelo CH. Eu fui esculachado, parece que eu tinha feito o maior crime hediondo. Desqualificaram meus 20 anos de estudo, etc. Aí você vai ver, vai no perfil das pessoas, são semi-analfabetos. Agora, caráter que é bom, o pessoal não olha, né? É uma língua difícil o português nosso, né? O SZ, quantas vezes se complica. Agora, se fosse um cara educado, não daria aquela resposta deseducada. Mas tudo bem. Em sua conversa, o presidente foi questionado sobre um assunto que interessa àqueles que têm a visão limitada a apenas um olho, porque está com o presidente aguardando a sanção ou o veto um projeto de lei que classifica a visão monocular, de um olho só, como deficiência visual. Esse projeto propõe à pessoa que enxerga com apenas um olho os mesmos direitos e benefícios das pessoas com deficiência. E o presidente respondeu que não depende só dele sancionar o projeto e explicou por que pode ter que vetar o projeto. Sou do estado do Rio Grande do Norte. Eu vim pedir em todos os monoculares. É do meu estado, tá? E a gente está dependendo só. Só quer a sanção? Não está dependendo só de mim, não. Eu peço à senhora, já que está gravando aqui, leia o artigo 85 da Constituição, dos crimes de responsabilidade. Tá? O deputado, ele é inviolável por quaisquer palavras, opiniões e voto. Então o deputado, o senador, pode votar o que quiser. Pode votar o que quiser. Tentar qualquer projeto lá, pode votar, não tem problema nenhum. Agora, se eu sancionar algo que contraria o artigo 85, ou vetar algo que contraria frontalmente o artigo 85, eu respondo por crime de responsabilidade. Esse projeto cria despesa. Mandei os ministérios, mandei não. Os projetos são votados, passam pelos 3, 4 ministérios de interesse, né? As informações que eu tive até o momento, que todos estão encaminhando pelo veto, baseado no artigo 85 da Constituição. Ok? Teve gente aqui em casa, com a minha esposa, que trata desse assunto, chorou até. Né? Uma ameaçou tirar o olho para mostrar, lamento. Né? É o seguinte, quer que eu entregue meu mandato? Não. Sem problema nenhum. De forma nenhuma. Eu estou falando, leio o artigo 85 da Constituição. O presidente ainda comentou sobre a pandemia, o modo de enfrentamento em alguns países, lembrou do Japão e disse que o Brasil, ou seu governo, fez o maior programa social do mundo no combate aos efeitos da pandemia. Você viu uma coisa? Você é descendente japonesa, né? Eu fui criado ali perto de Registro. Tem uma grande comunidade japonesa ali. E tem alguns japas perdidos na região também, né? Eu nunca vi um japonês pedindo esmola. Quem já viu? Eu não vou entrar em detalhe, mas que está gravando aqui, vamos começar a fazer comparações com o brasileiro. Realmente... O brasileiro vai começar a pedir esmola mais ainda. É só continuar ficando em casa. Exatamente, né? Aí que eu queria chegar. Esse fica em casa não está dando certo. No Japão não teve fica em casa. O meu estado lá de São Paulo... Tá... E é uma população, acho que talvez a mais idosa do mundo. Talvez a mais idosa do mundo. Mas lá ninguém estava unido para derrubar o presidente, estava unido para derrubar o vírus. Assim é quase no mundo todo. Raros são os países que estão aproveitando a pandemia para tentar derrubar o presidente. Quem fez o maior projeto social do mundo fui eu. Com o auxílio emergencial. É incrível isso. O maior do mundo. Agora, quem pagou essa conta? São vocês. Não é do meu bolso, não. Era assim, no começo, quase 50 bilhões por mês. Dinheiro diretamente no... Agora, por que esse governador fala fica em casa? Por que no eles bolso não do... pagam o auxílio?
no bolso do necessitado, sempre tinha alguns. Então 10% de picareta ali que aproveitou para dar o gol. Tá? E quando é 10% de picareta, equivale a 5 bi por mês, desvia, jogado fora. Mas tudo bem. Então fizemos isso para atender a população. Qual país fez um auxílio emergencial? Porque nós tínhamos uma coisa esquisita, né? Nós tínhamos 40 milhões de pessoas que a gente não sabia que existia. Muitos sem CPF tinham, nunca tiveram conta em banco. Era simplesmente quase que vegetando por aí, né? Então foi um trabalho que a Caixa Econômica fez, juntamente com o Ministério da Cidadania, a mais a Caixa, para criar conta para mais de 60 milhões de pessoas em 2 semanas. Atendemos o pessoal, se não tivesse atendido, esse pessoal que perdeu toda a renda, porque o cara que vendia churrasco de gato na praça, picolé no estádio de futebol, biscoito na praia, fazia outros serviços também, não fizeram mais nada. E esses, geralmente, o número de filhos desse pessoal, pode ter certeza, a média está acima de 3. Vai sobreviver como? Fizemos, e me chama de genocida, né? O presidente Jair Bolsonaro ainda comentou sobre uma denúncia contra seu governo, uma denúncia feita por um grupo que ele afirmou ser um grupo de elite que foi lá fora fazer uma denúncia contra o governo brasileiro na ONU. Agora tem um grupo aí da elite brasileira, de esquerda, me denunciando na ONU, Tribunal Penal Internacional, como genocida, dizendo que o Brasil é uma câmara de gás. Um total desrespeito para com os judeus. Total. Não sabe o que é isso? Agora eu pergunto, né? Repetindo aqui, quem é que obrigou o pessoal a ficar em casa? Quem destruiu milhões de empregos? E se atrás disso vem a inflação. Então aumentou, os produtos básicos aumentaram, mais de 20%. Agora, porque o homem do campo não parou, o caminhoneiro não deixou de transportar, as Forças Armadas não pararam. Vou dar um recado aqui, né? Lockdown. Tá? Parece que está voltando a onda do lockdown, né? Se coloca no lugar do chefe de família que não tem o que levar para casa. Eu poderia decretar um lockdown nacional, sabia disso? Só para mostrar para aqui que o Supremo decidiu. São competências concorrentes. Eu, por exemplo, fecho um estado. O governador pode pegar uma região do estado, além de fechar, impor outras medidas restritivas. E dentro daquela região, se um prefeito quiser, ele bota mais medidas restritivas ainda, o que vale a mais restritivas. Eu só dou um recado aqui. Né? Alguns querem que eu decrete o lockdown. Né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército, que é o exército de vocês. Então fique tranquilo, tocante a isso daí. Agora vamos ver até onde o Brasil aguenta esse estado de coisa aí. Eu quero paz, tranquilidade, democracia, respeito às instituições, mas alguns estão se excedendo. E ainda o presidente falou sobre o seu novo partido. O novo partido, será que vai dar Aliança pelo Brasil? Ou então o Partido da Mulher Brasileira, não é? As novidades sobre isso. Ele esclareceu sobre esse novo partido que está sendo cogitado. O Aliança vai dar certo, presidente? Seu partido? Eu estou namorando outro partido, tá? Sério? Onde eu seria dono dele. Como alternativa se não sair o Aliança. Você está entendendo? Não é quando você está namorando um cara, tudo errado, você namorar aquele outro. Não é isso não. Mas na política eu tenho que ficar ligado. Então há a possibilidade de eu ter um outro partido. Porque a burocracia é muito grande. Não é apenas assinar ficha. É certificar em cartório, depois vem para aí. É uma complicação terrível. O duro é acontecer de ter outro Dória no seu partido, né? Porque eu votei no Dória porque estava com o senhor. Você não me viu fazendo campanha ao lado dele, não me viu. Mas eu vi ele de camiseta lá falando Bolsonaro, eu tô com ele. A prova é o caráter dele. Acabou as eleições, ele foi cuidar da vida dele como candidato em 22 já. Pois é. Ele se acha... Mas coitado, ele nem sai da porta pra fora. Eu não vou discutir né? esse cidadão não, tá? Não é nem digno. Não é. Ele foi no Rio de Janeiro para conversar comigo naquela época, eu não recebi. Ele continuou falando Bolsonaro, que interessava para ele. Então, assim como muitos outros, né, presidente? Sim.
Até os deputados, os senadores também. Teve alguns ali que, pelo amor de Deus, subiu a cabeça deles, o poder, rapidamente. Bem, gente, vimos que o presidente disse que no que depender dele não tem lockdown nacional. É que governadores se reuniram nesta segunda-feira, dia 8, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Rio de Janeiro, para tentar firmar um pacto nacional para combater esse momento da pandemia de Covid-19 no Brasil, elevados números, casos, perdas, enfim. O grupo liderado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, é composto, segundo ele, por 22 governadores estaduais e defende que o pacto tenha a participação do Congresso e do governo federal para a adoção de políticas conjuntas contra o coronavírus, dentre as quais medidas restritivas à circulação de pessoas. Dentre as propostas apresentadas pelos governadores estão restrições para a abertura do comércio e a circulação de pessoas e agilização no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 para tentar reduzir as infecções. De acordo com o governador, a proposta tem o aval de 22 colegas, inclusive ele disse ter o aval do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do Paraná, Ratinho Júnior, que são governadores alinhados ao presidente Bolsonaro. Apenas os governadores do Acre, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins não aderiram ao pacto até agora. Bem, é muito difícil acreditar que o presidente de fato aceite ou seja convencido à frente de um lockdown nacional, até porque países que fizeram isso amargam resultados econômicos desastrosos, fome, miséria, e nem por isso os resultados da pandemia até aqui foram melhores. Então a pergunta fica: você, brasileiro, o que acha disso? É você que vive a realidade, conhece a sua cidade, o seu município, o momento, perdeu familiares, conhece amigos que partiram, mas também conhece o drama do comerciante, do empresário e, sobretudo, do trabalhador sem emprego, do prestador de serviço autônomo parado, das contas vencendo, da depressão batendo a porta. O que você, brasileiro, acha? E é importante também saber sobre isso, que o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe estão apostando muito na ampliação da vacinação, mais do que nunca. Agora o presidente Jair Bolsonaro, junto com ministros, eles tiveram uma reunião com o CEO da Pfizer, Alberto Boula, para tratar da compra de vacinas da Pfizer para o Brasil, após essa alteração da lei no Congresso Nacional. Quer dizer, com as mudanças na lei, aquelas dificuldades que o presidente Bolsonaro lembrava há pouco sobre responsabilidade, com a alteração da lei no Congresso Nacional, agora há condições de parceria. Paulo Guedes, inclusive, disse dos 20 bilhões de reais garantidos para a compra de 400 milhões de doses de vacinas, ou seja, basicamente para atender a população brasileira toda esse ano. Guedes diz mais, ele falou: a nossa grande luta, a grande guerra, como economia e saúde andam juntas, é antecipar a vacinação em massa. Então todo esforço é para antecipar. E o nosso pedido calou fundo à Pfizer. O pedido do presidente Bolsonaro à Pfizer calou fundo e nós conseguimos praticamente uma declaração de que o acordo está fechado, disse Guedes. Eles vão aumentar o lote de curto prazo em quase 50%, que eram mais ou menos 10 milhões. Eles vão dar mais 5 milhões. Então essa vacinação de curtíssimo prazo. Eles aumentam um lote de 5 milhões e também o mais importante para nós é que nas negociações anteriores, o maior lote estava no último trimestre do ano e nós queríamos exatamente trazer e conseguimos então trazer o compromisso que vamos trazer aí em torno de 20 milhões, antecipar. O que estamos conseguindo é basicamente aumentar os lotes a curto prazo, disse o otimista Paulo Guedes. A curto prazo, esses lotes de vacina e também a antecipação do que seria no último trimestre do ano para passar para o terceiro trimestre uma boa parte dessas vacinas. Então, de forma que a gente possa ir mais, esses 2 próximos trimestres aí, a gente possa ter obtido a vacinação em massa que nós queremos, disse o ministro da Economia. Segundo ele, nós todos sabemos que é a solução para o Brasil agora. Vamos
parceria para manter justamente a imunidade da população brasileira e, ao mesmo tempo, permitir a preservação de sinais vitais da economia brasileira. É o que nos interessa, porque a saúde e a economia andam juntos, disse Paulo Guedes. E esse acordo, gente, do governo brasileiro com a Pfizer, vem na hora que a produção da Pfizer está aumentando. Estava produzindo 1,5 milhão de vacinas dia. Ela já está produzindo agora 5 milhões de vacinas por dia. Então aumentam as chances de nos atender a curtíssimo prazo, o que é fundamental. Nós queremos vacinas já, logo, o mais rápido possível. Tem um brasileiro que quer viajar, comprou a viagem, precisa viajar para o exterior, tem negócios e não sabe o que fazer. Tem muitos com viagem paga. E é claro, tem aqueles que estão vulneráveis, e hoje em dia até um jovem está vulnerável a essa maldição, não é? A Covid-19. Todo mundo espera com ansiedade hoje em dia a vacina. E assim o Butantan também traz otimismo, está acelerado, destravou agora os insumos, a produção, enfim, tem previsão de mais de 20 milhões de doses até o final do ano. A Fiocruz também, já agora a notícia de que tudo está pronto para a produção local em massa, para abril já a previsão de 42 milhões de doses. E com as novas marcas chegando, tem a Sputnik também, novos contratos, a vacina vai mudar a história aqui do Brasil. E esperamos do fundo do coração que nisso não haja surpresa. Melhor nem pensar nisso. Que vacina funciona, que funcione, não é? Independentemente de marca. Fé, gente, fé. Meu pai sempre dizia que cada vez que uma vacina evitava uma doença, meningite, paralisia infantil, era um milagre de Deus em ação, porque todo conhecimento, a ciência, vem do Senhor. O Dia Internacional da Mulher tem campanha nacional para combater a violência contra as mulheres. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou uma campanha para combater a violência contra as mulheres em todo o Brasil. A iniciativa, chamada de O Amor Não Gera Dor, foi lançada em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. De acordo com a Mulher da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, a intenção é erradicar a violência contra a mulher no país. O ministério comandado por Damares revelou dados sobre denúncias de violência contra a mulher recebidas pelos canais de denúncia do governo federal. Ao todo, em 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher, tanto no Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, quanto no Disque 100, que é o número de atendimento para casos de direitos humanos. Do total de registros, 72%, ou seja, mais de 75.500 denúncias, são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, informou a pasta. Por falar em mulher, a Secretaria de Comunicação Social do Brasil, do Ministério das Comunicações, fez uma homenagem em comemoração ao Dia da Mulher. Uma das homenageadas foi Haley Abreu Silva Batista, a professora que deu a vida para salvar seus alunos de um incêndio em Minas Gerais. Também aparecem na lista de homenageadas a deputada federal Kátia da Silva Sastre, policial de São Paulo, que ficou conhecida após reagir a uma tentativa de assalto na porta de uma escola em Suzano. As escritoras Hilda Hilst e Clarice Lispector, assim como a Santa Irmã Dulce, a Princesa Isabel Maria Quitéria, primeira mulher nas tropas brasileiras, a freira Joana Angélica e a combatente Maria Filipa de Oliveira, que foram duas heroínas da independência do país, além de Paraguaçu, índia brasileira, que exerceu papel fundamental para a integração dos povos nas primeiras décadas após a chegada dos portugueses no Brasil. O Dia Internacional da Mulher ainda, como homenagem, a Câmara iniciou a semana dando celeridade a vários projetos de lei encaminhados pelas mulheres deputadas. Aqui na Câmara dos Deputados, somente nos últimos 2 anos, 50 propostas selecionadas pelas parlamentares foram votadas. A semana, inclusive, começa com vários projetos prioritários da bancada feminina, ganhando celeridade e indo para a pauta. Um deles é o PL 6298 de 2019, da deputada Elcione Barbalho, do Pará, que cria o Formulário Nacional de Avaliação de Risco a ser aplicado preferencialmente pela Polícia Civil,
no momento do registro da ocorrência de violência contra a mulher. Outro projeto é o 1267, de 2020, da deputada Talíria Petroni e outros 15 deputados, que estimula a divulgação pelos meios de comunicação do número gratuito para denúncias de violência contra a mulher, o Disque 180. Pelo substitutivo preliminar da relatora, a deputada Flávia Arruda, a divulgação por emissoras de rádio e TV e por provedores de conteúdo de internet não será obrigatória, como constava do texto original, ideia considerada inconstitucional por ela. Como último destaque, dentre tantos projetos que tramitam, está o PL 2442 de 2020, de autoria em conjunto da deputada Jandira Fegali e outros deputados, que mantém a validade de pedidos médicos para a realização de exames de pré-natal, enquanto perdurarem as medidas de isolamento e quarentena para a contenção da pandemia de Covid-19. Os pedidos poderão ser emitidos, inclusive, de forma eletrônica. O parecer preliminar da relatora, a deputada Lisiane Bayer, determina ainda que as unidades de saúde públicas e privadas deverão garantir a segurança e realização desses exames, de forma a preservar as nossas mulheres dos riscos de contaminação. Eu vou encerrar me utilizando, é claro, de um pequeno trecho de uma canção de Erasmo Carlos que diz: mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. E o que houve em São Paulo, amigo, hein? Parece que no Dia Internacional da Mulher repercutiu imagens aí do governador do estado apontando o dedo contra uma vizinha. É que as primeiras horas aí depois do início da nova fase em São Paulo, muita polêmica acima de tudo, e uma informação de que supostamente o filho do governador fez ou estaria fazendo uma festa na casa da família Dória. O governador então ficou muito irritado com a informação, chegou a abrir, segundo notícias divulgadas, queixa-crime contra uma vizinha que teria denunciado a suposta festa. Dória negou que estivesse acontecendo festa em seu endereço e que nem seu filho estaria em casa. E assim a confusão foi armada. Parece até que tinha uma festa acontecendo na rua do governador, em uma casa da rua da residência do governador, mas não necessariamente na casa do governador. Ele estava furioso no final de semana. E esse episódio do dedo de Dória, levantando o dedo Dória contra uma mulher, levou o nome da vizinha aos assuntos mais comentados do Twitter. O nome dela seria Alessandra Maluf, neta do ex-político Paulo Maluf. Enfim, Dória com muita dor de cabeça, irritado, tempos difíceis para o povo de São Paulo e para o seu governador. 2020 teve o maior número de empresas abertas na última década, gente. Menos burocracia e abertura de mais negócios para driblar a crise provocada pela pandemia no país. Segundo dados do Ministério da Economia, 2020 registrou o maior número de empresas abertas da última década. O tempo médio para a abertura de uma empresa nos últimos 2 anos no Brasil caiu pela metade, passou de 5 dias para 2. Com a transformação digital de serviços, a tendência é que este tempo diminua ainda mais. De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz, com a implantação do fluxo simplificado, chamado Balcão Único, espera-se melhorar ainda mais esse número em 2021. Ainda segundo o Ministério da Economia, em 2020, houve um acréscimo de cerca de 2.600.000 novos empreendedores individuais, perfil que representa hoje a maioria dos negócios ativos no país, com 56%. Para auxiliar os novos empresários e capacitá-los, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem oferecido cursos à distância. O acesso a esses serviços pelo WhatsApp já registra mais de 10 mil acessos por semana. Mais detalhes sobre os cursos no site do SEBRAE. Apoio financeiro, desburocratização foram algumas das iniciativas do governo federal para manter a economia girando em um ano tão delicado. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Entre outros que têm vontade de disputar 2022, Lula saiu dizendo que gosta de Ciro, gosta de graça de Ciro Gomes.
não quer nada em troca, segundo o petista, mas não gosta quando Ciro ataca o PT. E parece que, na verdade, Lula já se vê mesmo como candidato em 2022 e, por essas palavras, ele demonstra que quer acalmar os ânimos de Ciro. Mas Ciro devolveu, mandou recado. Não contem comigo para esse circo, disse Ciro Gomes sobre candidatura de Lula. Falou isso em entrevista, onde também atacou, como sempre faz, fortemente o presidente Bolsonaro. Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tucano, disse estar arrependido por ter anulado o voto no segundo turno da eleição presidencial de 2018. Ele falou isso em entrevista à Época, não é? Naquele ano, o presidente Jair Bolsonaro e o petista Fernando Haddad disputavam o segundo turno. Sem dizer o motivo pelo qual anulou o voto em 2018, ele disse sentir certo mal-estar por não ter votado em alguém contra Bolsonaro, que acabou ganhando a eleição. Mas adiantou que caso o PT vá para o segundo turno em 2022, ele, FHC, pode votar a favor do partido de oposição a Bolsonaro. Alguém duvida que FHC, ao invés de anular o voto em 2018, tenha votado em Haddad? Está virando moda para alguns da classe artística atacar o presidente Bolsonaro, sobretudo se a personalidade não estiver com muitos motivos, não é, para estar por cima na mídia ou esteja vivendo aquele tempo morno da carreira. Então, bate em Bolsonaro, para pelo menos aparecer um pouco nas redes sociais. E assim, muitos estão fazendo. Parece que teve agora a Bruna Marquezine, que foi às redes sociais para tentar lacrar contra o presidente Bolsonaro. Em suas redes sociais, Marquezine falou sobre o que ela considera o atraso na vacina contra o coronavírus, mesmo que o Brasil seja um dos países que mais vacinam no mundo. Ao criticar o presidente, Bruna Marquezine retuitou um vídeo de quem? Do youtuber Felipe Neto, que traz algumas declarações recentes do presidente. Bruna Marquezine, a ex-namorada de Neymar, chamou Bolsonaro de desgraçado. Mas não é todo ator não que ataca Bolsonaro. Outro conhecido ator, Thiago Gagliasso, irmão do também ator o Bruno, compartilhou uma série de informações de artistas que atacam Bolsonaro e aparecem na lista negra da Lei Rouanet, porque foram apoiados com vultuosas quantias financeiras, dinheiro, né? E ficaram sem prestar contas. Ou seja, consumiram recursos e não prestaram contas à Lei Rouanet. A lista é enorme e mostra empréstimos milionários para conhecidos artistas nacionais que hoje em dia vivem a polemizar contra o presidente. O problema é que poucos brasileiros viram falar das tais obras patrocinadas pela Lei Rouanet, se é que foram de fato feitas, já que não prestaram contas sobre o que foi feito de fato com os recursos públicos. O projeto aumenta prisões preventivas de homens que ameaçam mulheres. O senador Chico Rodrigues apresentou o projeto de lei de número 490 de 2021, que amplia as possibilidades de prisão preventiva e endurece as penas para quem pratica toda sorte de violência doméstica. Chico Rodrigues afirmou que a atual redação do Código de Processo Penal pode dar a entender ser indispensável a prévia aplicação de medida protetiva de urgência para que seja possível a decretação da prisão preventiva. E que só no caso do eventual descumprimento dela seria possível prender o agressor. Acontece que há casos em que o nível de gravidade aponta para a necessidade da prisão desde o início, como a única forma de se prevenir a ocorrência de um crime mais grave, no caso, o feminicídio. Com o projeto, o senador busca garantir a possibilidade de prisão preventiva por crimes como ameaça, injúria e lesão corporal no contexto familiar, que costumam anteceder ao feminicídio. A proposta vai ao encontro do entendimento de um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para tratar da violência doméstica. Os próprios magistrados apontaram a necessidade de ampliação da prisão preventiva nos casos processados com base na famosa Lei Maria da Penha. Para se ter uma ideia, ao menos 648 mulheres foram assassinadas no Brasil por motivação relacionada ao gênero no primeiro semestre de 2020, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Chico Rodrigues, ele argumentou que as autoridades, se elas conseguirem agir de forma preventiva e punir de maneira mais dura esses atos, muitas mulheres serão salvas. Além de ampliar a prisão preventiva, o senador também propôs endurecer uma série de penas relacionadas à violência contra a mulher. Para o crime de lesão corporal, que já contava com uma causa especial de aumento de pena, o projeto propõe ampliar a pena de 1/3 para o dobro. Para o caso de ameaça praticada contra cônjuge ou companheiro, para 3 meses a 1 ano de detenção. Hoje, a pena prevista é de somente 6 meses. A proposta aguarda definição de prazo para sua votação. De Brasília, Fábio Santos. A notícia mais importante e mais polêmica do dia veio no final da tarde desta segunda-feira, dia 8 de março, e foi dada por ele, que em 14 de abril de 2015 foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para o cargo de ministro da Corte. Sem precisar esperar a avaliação da suspeição dos julgamentos de Sérgio Moro na Lava Jato, Fachin anulou todas as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato e de ministro indicado por Dilma. Certamente, Lula, como disse estar surpreso com a decisão de Fachin, está nesse momento imensamente agradecido pela sonhada retribuição. Com todo respeito, para que não digam que estou fazendo aqui qualquer crítica de forma alguma, hein? Vou falar com todo respeito. Eu não quero problema. Por isso, todas as palavras em relação a essa decisão, eu digo juntamente com você, brasileiro, em 1 minuto de silêncio. Em respeito às vítimas da pandemia e também a partida da justiça brasileira. E ao invés de criticar, gostaria de elogiar. Elogiar o povo brasileiro. O povo brasileiro. Pelo menos a grande maioria do povo brasileiro que não erra uma. O povo brasileiro não erra uma. O povo brasileiro conhece o mato que lenha. O povo brasileiro é sábio. Pode ser enganado 1, 2, mas não eternamente. Digo isso porque o povo brasileiro sabia desde o início, sabia ou não sabia, você sabia ou não sabia, que tudo iria dar nisso. Cá entre nós, quem acreditava de fato que o final da história não iria ser exatamente esse? Em algum momento passamos até a acreditar um pouquinho, mas lá no fundo, a intuição, a sabedoria popular já sabia. E assim, o ex-presidente volta a ser elegível. Agora, certamente tem direito a uma fortuna de mais dinheiro público, porque se a justiça me condena, eu deixo de disputar uma eleição onde sou forte candidato, fico preso mais de 1 ano. E então a própria justiça diz que agiu ilegalmente. O que eu faço? Quanto dano? Dinheiro, compensação, dinheiro público. Eu quero mais. Não é assim? Você não faria isso? Então podemos esperar. Mais dinheiro público vai cair nas mãos de Lula e outros condenados. E também podemos olhar de forma positiva, não é? Para o que decidiu aí, não é? Claro, tem sempre o lado positivo. Dizem que tudo tem um lado positivo. Esse é uma lição para todos nós do que é ser um homem leal, do que é ser um amigo de verdade.
Não é verdade? Não foi nomeado em 2015? O que um coração leal poderia dar em troca maior, mais do que uma decisão dessas? Com a decisão, foram declaradas nulas todas as decisões proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba e determinada a remessa dos respectivos autos para a seção judiciária do Distrito Federal, diz a nota do gabinete do ministro. E se preparem, gente, para a onda de gente aliviada agora e a partir de agora também, com total liberdade, certamente, muitas decisões similares. Porém, um detalhe não passou despercebido. Veja você como a intuição do povo é correta. O povo brasileiro parece que acertou mais uma vez. Aceitou a eleição do cidadão Arthur Lira, não é? Aceitou, mas desconfiada. A gente brasileira andava desconfiada. Sabia, olha, vamos aceitar, mas não dá para engolir direito. Na falta de algo melhor, com esse comentário, até que prove em contrário, mais uma vez, tiro o chapéu para o povo brasileiro. Acertamos de novo. Você viu o que Arthur Lira, esse que entrou para ser melhor que Maia, comentou na internet? Com todo respeito, Arthur Lira, que é isso? Fica quieto se o seu coração está contente. Entre aspas, ele diz: minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula, diz Lira, pode até merecer, Moro jamais. A questão, Lira, não é Moro, nem até não é Lula. A questão é justiça, Lira. Justiça. Mas eu não quero dizer nada. O povo vai julgar. Mas esse comentário infeliz de Arthur Lira, pelo que a intuição que o povo brasileiro já dizia a respeito dele, só mostra uma coisa. Infelizmente, Brasil. Infelizmente, Brasil. A razão diz que é melhor ficar quieto. É melhor não falar. Eu não quero problemas. Mas para concluir, dizer que a mesma intuição do povo brasileiro, em sua imensa maioria, diz agora que, se não queriam Bolsonaro reeleito em 2022, a menos que mudem artificialmente de algum modo o resultado nas urnas, acabaram de selar a vitória de Jair Messias Bolsonaro para governar o país de 2023 a 2026.